pessoal. É uma alegria, né, retornar aqui e mais ainda encontrar o salão assim repleto, né? É muito bom. Bem, a lição proposta de hoje, conforme falou a nossa colega aqui, rixas e queixas, tem um versículo aqui de Tiago, e eu vou ler para a gente começar a nossa conversa. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Isso aí está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 10. E interessante que nossa amiga que fez a prece inicial, ela, ao falar durante o Pai Nosso, da parte que a gente conversa com Deus, assim como Jesus ensinou, e quando a gente fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Isso aí tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, que a gente vai conversar. Por quê? Essa contextualização de Emmanuel, lá no livro Palavra de Vida Eterna, ela está diretamente relacionada com nosso posicionamento, é um convite ao nosso posicionamento, às nossas ações, pensamentos, atitudes com relação ao que nós entendemos como sendo justiça. Emmanuel falou para nós durante a lição, eu não vou ler a lição toda, mas se necessário a gente dá uma lida em alguns parágrafos. E ele vem chamar a nossa atenção para isso. Até mesmo porque o título da lição, né? Rixas e queixas. Rixas são problemas, né? Contendas que nós nos envolvemos. E queixas já fala mais do nosso comportamento diante das situações que nos advêm. Provavelmente a titulação disso aqui está ligada à questão dos nossos problemas do dia a dia, exatamente para a gente não entender ainda, não conseguir fazer uma leitura ou ter uma vivência mais baseada na questão do senso de justiça. Analisando também algumas perguntas no Livro dos Espíritos, lá nas leis morais, as leis divinas, e uma delas, se não a mais completa de todas elas, a lei de justiça, de amor e caridade, Kardec perguntou para a espiritualidade sobre isso, né? O que seria justiça? E os espíritos respondem para a gente, eu vou ler essa parte que eu achei assim, muito interessante, vamos lá. A questão é 875, falando da justiça e direitos naturais. Como se pode definir a justiça? A resposta é bem curtinha, fala, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E aí ele não ficou muito satisfeito, não. Ele perguntou de novo, e o que determina esses direitos dos demais? Eles respondem a resposta maior, eu vou ler só o início. Ele fala, os espíritos respondem duas coisas, a lei humana e a lei natural. Então, partindo desse ponto, para a gente pensar a respeito dessas rixas nossas, né? Se a gente parar para analisar, o quanto que nós nos envolvemos em problemas, talvez todos os problemas da nossa vivência, são relacionados ao que a gente entende, o que a gente concebe de justiça, de direitos. É comum entre nós, relacionada à questão aqui da lei humana, que é uma lei, ela é temporânea, vamos dizer assim, né? Por quê? Ela já mudou diversas vezes e vai continuar mudando de acordo com a evolução da sociedade, né? As mudanças aí, e de acordo com cada cultura, cada tradição, e por aí vai. Mas
mesmo tratando dessas leis humanas, e aqui Emmanuel fala na lição para nós, ele cita coisas simples assim, questão do trânsito, a questão dessas contendas pequenas entre vizinhos. Emmanuel trata disso, né? Ele já tratou disso lá há tantos anos, já falando sobre isso. Mesmo essa parte da lei humana, que não é superficial, porque nós estamos reencarnados, então nós estamos inseridos nesse contexto social de respeitar, né? De conviver segundo essas leis. Mas por que existem essas leis? Para que haja harmonia. Se não houver lei, né, no nosso estágio evolutivo, não vai haver harmonia. Com as leis já está tão difícil, né, de ter harmonia entre nós, socialmente falando, imagina se não tivesse. Seria uma barbárie total. Mas mesmo as leis humanas, que são mutáveis, né, a gente não consegue viver sem infringir essas leis, infelizmente ainda, né? Tanto é que nós temos tantos problemas, tantas rixas aí e tantas querelas por aí afora. Basta ver ou pesquisar e nós vamos encontrar aí assim, o sistema judiciário brasileiro, a gente chama de sistema falido, mas não é que é um sistema falido. É porque são tantas demandas judiciais, não é, que não se consegue resolver. Porque nós temos muitas demandas, muitos problemas uns com os outros. E aí, falando agora das leis naturais, não há como uma pessoa, ou não há como nós que infringimos leis humanas, deixar de ultrapassar os limites da lei divina. Não tem como. Não existe maneira de uma pessoa viver socialmente de um jeito e espiritualmente de outro, moralmente de outro. Então é muito comum entre nós, infelizmente ainda, né, a gente ultrapassar limites, porque a lei existe para isso, né? Para definir limites da nossa convivência, da nossa estadia aqui no planeta Terra. E nós não conseguimos isso. Então, Emmanuel faz esse convite para nós, de maneira assim, como o Emmanuel faz sempre, né? Muito contundente, para que a gente tenha em mente, primeiro lugar, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos na família que estamos? Por que nós estamos vivendo num contexto profissional que nós estamos? Algumas dessas coisas a gente escolhe, outras a gente não escolhe. Por exemplo, alguém aqui conseguiu escolher a família que ia nascer? Eu acho que não, né? Ninguém escolheu. Mas cada um está no lugar certo, viu, gente? Não tem ninguém no lugar errado, não. Está tudo certinho ali. Cada personagem da família é aquele que deveria estar ali mesmo. E nós precisamos de cada um deles. E todos eles precisam de nós. Para quê? Para a gente, nessa lida, né? Nessa convivência aí, ainda que conflituosa, que a gente consiga evoluir. A evolução é individual. Porém, nós necessitamos dos outros para concretizar isso. Né? A presença dos outros na nossa vida são provas mesmo. Nós estamos num planeta de expiação e prova, então são provas. Para alguns, expiações, né? De alguns equívocos que a gente cometeu no passado, então Deus dá a gente essa oportunidade agora de estar novamente com essas pessoas. Olha que bênção, né? Imagina que cada um de nós tenha entrado nessas querelas aí no passado com alguém, seja em que situação for, né? Não interessa se o outro na outra oportunidade era meu pai, minha mãe, meu irmão, meu patrão, meu amigo, isso não interessa. O que interessa é que quando a gente retorna ao plano espiritual, nos é dada essa oportunidade de retornar. E aí é dado para a gente algumas escolhas também. Outras não, outras são compulsórias.
Mas dentre essas escolhas, tem algumas pessoas que a gente precisa de conviver de novo, né? Para a gente aparar algumas arestas, corrigir algumas coisas que não ficaram bem feitas, reconstruir algumas relações e alguns sentimentos que a gente, por ação ou omissão, tenha destruído, né? Ou adoecido. Então, tudo isso é bênção. Mas voltando aqui um pouco. Então, como que a gente vai fazer para se entender dentro dessa reflexão, dessa proposta que o Emmanuel trouxe para nós? E principalmente que Tiago escreveu para nós, né? Lá 1800 anos, enfim, por aí assim. Ele chamou a atenção da gente para isso, para essas rixas e queixas constantes nossas. E as queixas vão surgir, como eu falei, em decorrência dos nossos posicionamentos em relação aos outros, as pessoas do nosso convívio, né? Porque ter essa noção de direito, ler o que está escrito nas leis, isso é fácil, todo mundo consegue. Falar que estudou, ter um diploma de curso, né, relacionado a essa área também, eu diria que assim, não menosprezando o esforço de cada um, é fácil. A questão toda é o colocar em prática. Aí é que a coisa começa a complicar para todos nós, não é verdade? Diante de leis, funciona assim. Se eu tiver errado, vocês vão me corrigir, logicamente, né? Talvez eu estou viajando em outro barco que não a terra. Quando a coisa acontece fora dos portões da minha casa, as leis precisam funcionar, tudo tem que ser conforme a lei, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Aí vem, né, esses posicionamentos nossos do dia a dia. Quando a situação adentra para dentro da minha casa, aí a gente já começa a criar exceções para as leis. Vocês já notaram isso? Quando é lá fora, é assim, tem que ser, precisa ser assim, e essa lei não é cumprida, né? Eu tenho direito disso, eu tenho direito, enfim. Mesmo lá fora a gente arruma exceções. Mas quando a coisa vem para dentro, eu estou falando de casa aqui, é para a gente pensar em nós mesmo. Cada um, né, olhar para si mesmo. Aí, bom, a lei é assim, mas, nossa, mas aí vem as desculpas, né? A gente tem justificativa para tudo. Mesmo quando a gente está ultrapassando um limite, assim, numa situação muito complicada, para nós existe justificativa. Para o outro, não. Para o outro, ele é assim, ele fez assim, ele tem que pagar, ele tem que isso. Eu estava comentando isso ontem, inclusive, num estudo que a gente estava fazendo. Vocês já notaram assim, diante de uma catástrofe não, diante de uma tragédia, de um crime, normalmente os meios de comunicação, né, com todo respeito ao trabalho deles, vocês já notaram que sempre quando acontece um problema assim, eles vão entrevistar, na maioria das vezes, quem? A vítima. Ou quando a vítima não está presente, né, porque foi assassinada, por exemplo, aí eles vão entrevistar a família, de preferência a mãe. É sempre assim, né? É porque a mãe é mais sentimento, a mãe... E vem essas questões todas que eles sabem muito bem explorar para isso. E vocês notaram como que eles têm uma necessidade muito grande de instigar a pessoa a falar o que ela espera a respeito do agressor? Vocês já notaram isso? Parece que eles até combinam com a pessoa. Eu vou perguntar assim, você responde assim, porque a resposta quase sempre é a mesma. O quê? Eu quero justiça. Não é assim? Eu quero justiça. Mas, eu não sou profeta, mas dá para notar que esse eu quero justiça, aí está implícito assim, eu quero vingança. É isso. Eu percebo isso, né? Todas as pessoas que falam assim, eu quero justiça, na verdade ela está querendo vingança.
Porque a justiça vai demorar, né? A justiça precisa de um processo, precisa de tempo, tem todo um procedimento aí assim, e vai demorar. E normalmente a gente está com pressa. Enfim, o objetivo aqui é mostrar que nós sempre estamos querendo justiça a nosso favor. Quando nós somos os... Vamos colocar essa palavra, é meio pesada, mas só para ilustrar aqui. Quando nós somos os agressores, vamos falar assim, aí é diferente, né? Aí a gente já muda o posicionamento. Não, peraí. Não, vamos dar um tempo, né? Eu tenho direito de defender. Eu estava assim no dia, eu estava daquela forma, eu não estava num dia bom, não é? Eu estou com um problema na família. E aí vem, né, um rosário assim de justificativa. Mas se nós somos cristãos, seguidores do Cristo, ou estamos tentando seguir Cristo, né? Nós não podemos ser assim. Emmanuel fala para nós que a gente não deve esconder atrás dessa palavra cristão de forma nenhuma, pelo contrário, né? Para se esquivar dos resultados das nossas ações. E a gente sabe que mesmo que pela lei humana a gente consiga, de certa forma, fazer isso, né? Porque existem brechas, remédios e jeitinho, e aí vai, um monte de coisa. A lei natural, a lei divina, não tem isso não. Então o convite de Jesus, e Emmanuel vem contextualizar também o que Tiago falou, é assim, para a gente até deixar de ser imaturo e ficar um pouquinho mais crescidinho, moralmente, espiritualmente, e realmente atentar para o que Jesus falou numa certa fala dele, que ele fala assim, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Mas isso tem que valer para nós, inclusive, né? E principalmente, para que esse senso de justiça, não senso de direito, não seja para sobrepor o senso de dever, nunca. É o contrário. Quanto mais deveres a gente tiver, entender e cumprir com esses deveres, automaticamente, naturalmente, todos vão ter seus direitos respeitados. E uma coisa só é boa para mim, se for boa para todo mundo. Isso é uma coisa lógica, mas apesar da gente viver segundo os padrões do nosso egoísmo, do nosso orgulho, a gente querer tudo só para a gente achar que eu é que estou certo em tudo, eu tenho razão em tudo. Porque para o egoísta, para o orgulhoso, o egoísta é assim, né, gente? Existem duas opiniões. A dele e a errada. Ou seja, é só a dele que serve. E eu estou dizendo de opinião, mas segundo as nossas opiniões é que nós agimos. E aí que está o problema. Assim, é um excesso, né? Nós estamos vivendo tempos muito acalorados, né? Nós estamos nesse período de transição planetária e um período muito conturbado em todos os sentidos. E aí nós vivenciamos isso o tempo todo, né? As informações que chegam para nós durante todo o tempo, que são muitas informações, nessa era da informática, da robótica, enfim, nós somos bombardeados o tempo todo com informações. E para analisar, é só informação de direitos que não são respeitados. Mas se tem direitos não sendo respeitados e nós vivemos em sociedade, é porque tem muitos de nós que não estão respeitando os direitos dos outros. Nós estamos ultrapassando todos os limites, né? E aí, assim, já há tempos atrás, quando na cidade, por exemplo, na cidade do tamanho de Divinópolis, né, que era menor, você ouvia falar num homicídio, assim, era um assunto para 20 dias, um mês. Infelizmente, de algum tempo para cá, o homicídio ficou assim, né?
Ah, é mais um. Ó, de novo. Tem dia que tem 2, tem 3, e aí, quando a gente recebe a informação, o que a gente mais faz é pegar esses aplicativos aí, esses, né? E ficar ali olhando quando tem imagens, né? Porque a gente adora ver, né? Aquilo que vocês já sabem, né? Aquelas imagens lá de alguém no chão, alguém assim, mas virou banalidade. E isso não pode ser banalidade. Toda vez que tem alguém agredido, alguém assassinado, alguém humilhado, alguém ofendido, todos nós estamos sendo ofendidos. Essas situações, é o que eu disse aqui, a evolução é individual, mas nós estamos interligados, num regime de interdependência. E não adianta querer fugir, não. É só se alguém conseguir viver numa ilha sozinho o tempo todo. Aí talvez ela vai conseguir isso. Não tem condições. E para a gente virar as costas, olhar de lado, falar, não é comigo mesmo, que é o que a maioria das vezes a gente faz, dali a pouco a gente está entrando nesses estados patológicos aí, nesses problemas todos que a gente vive hoje, ansiedade, depressão, que leva muita gente, infelizmente, ao suicídio. E aí, novamente, a gente fala, infelizmente foi assim, mas não sou eu. Notem que cada um de nós, com as atitudes, pensamento, aqui não precisa de falar que pensamento é vida, é energia, não precisa falar isso, né? Assim, eu acredito que vocês ouçam isso o tempo todo. Sentimentos desequilibrados, desejos sem limites. Aí vão pensando, cada um vai pensando aí, né? Em como que a gente está lidando com essas questões. Enquanto que a proposta de Jesus para nós, em muitas oportunidades, se não em todas, foi falar para nós, quando ele respondeu aquela pergunta, lembra? Dos mandamentos, qual o maior mandamento? Qual foi a resposta? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu... Tá. E amar o próximo, como a si mesmo. Eu não vou nem entrar nesse mérito do a si mesmo aí, não. Mas é para a gente parar também um pouquinho e refletir. Eu só faço com o outro, eu só falo com o outro, eu só desejo, eu só irradio para o outro aquilo que eu tenho. Para só para dar uma pensada depois sobre isso. Para a gente ver o quê? O que nós estamos desejando para os outros é o que eu tenho aqui. Aí cada um vai ter uma noção do que tem dentro. Não precisa de ninguém procurar um psicólogo que faz regressão de memória para saber o que eu fui ontem, o que eu era. Não há necessidade disso não, gente. A conta é simples, ó. Cada um aí imagina assim, tenta lembrar aí, só para esse efeito aqui agora. Qual que foi o pior dia da vida de vocês? Pior dia que eu digo assim, qual o dia que vocês sentiram que vocês perderam o equilíbrio, a razão, e assim, e desejaram coisas assim, com relação ao próximo, tipo assim, eu quero, né? Muitas vezes a gente já chegou nesse ponto, alguns de nós. Pega só isso aí, esse dia, esse momento, que talvez a gente não fez aquilo que a gente pensou e quis, por algum motivo e por bênção e misericórdia divina, a gente não fez, né? Mas que a gente queria fazer. Ou que alguém tenha feito. Pensa nesse momento, que você vai ver o que a gente era. Independente de ser rei, rainha, não pensa nisso não. Pensa assim, por quê? Porque hoje nós somos melhores que ontem. Então, se a gente hoje é melhor e ainda está sentindo essas coisas, está desejando essas coisas, é assim, então não precisa de fazer regressão para saber. O que a gente tem que saber, nós temos as mazelas, as dificuldades morais, todo mundo tem. Mas nós temos qualidades, nós temos o amor de Deus em nós. E o mais importante, mais racional na fala de Jesus, quando ele fala para a gente amar o próximo, como a nós mesmos, é o seguinte, vamos lembrar, as leis divinas estão onde?
na consciência, né? As leis divinas estão na consciência. Isso é uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, tá bom? E eles responder para a gente, que as leis divinas estão na nossa consciência. Tá certo. Tudo que a gente faz, ou deixa de fazer, ou pensa, ou sente, deseja, enfim, toda a nossa bagagem de vivência está também registrado na consciência. Então pensa, lá estão as leis naturais, divinas. O que pode e o que não pode. Se alguém tiver dúvida, segundo a lei de justiça, amor e caridade, é o seguinte: o que eu posso fazer para o outro e o que eu não posso? Simples. Faz para o outro aquilo que você gostaria que te fizesse. Na dúvida é só isso aí. Você fez alguma coisa, você parou para pensar, não, eu não queria que fizesse isso comigo, não, está errado. Se tiver dúvida é só fazer essa leitura simples assim. Agora imagina a consciência com essas leis divinas todas escritas lá, está lá, registrado. E imagina essa consciência onde que vai caindo tudo que a gente faz, ou deixa de fazer, pensa ou não pensa, faz. Aí é natural a gente entrar em conflito. E dependendo da situação, se cair no caminho da culpa, na culpa, e não no arrependimento, aí a gente vai tomar um caminho bem doloroso. Que a culpa vai levar a gente para um lugar muito complicado. Um lugar de estacionamento, vai criar um ciclo de culpa, repetir o que já fez de errado, os equívocos, sentir culpa de novo, tristeza, angústia, amargura. Aí, daí para a depressão é essa aqui, ó. E quando o nosso caminho diante das nossas leituras que a gente faz, recomendado por Santo Agostinho, da gente fazer essa leitura diária, né? Pelo menos diária, é assim. O que eu fiz, o que eu não fiz? Como eu poderia ter feito e o que eu devo fazer de diferente, de melhor? Aí vem o arrependimento, que é sadio. Arrepender do que fez, trabalhar para melhorar o que a gente vem fazendo, para construir coisas novas. Ou seja, pegar o passado como aprendizado, trabalhar agora para melhorar, porque isso não é da noite para o dia, e a gente poder ter um futuro melhor. Como que vai ser meu futuro? Não precisa procurar cartomante, não precisa procurar não. Com respeito a essas pessoas, né? Não precisa procurar elas não. Como que vai ser meu futuro? O que você está construindo agora. Simples. Aí você consegue saber como que vai ser o futuro. Então, essa reflexão que Emmanuel traz, né, ele fala da questão muito séria dessa harmonia que a gente deve procurar. Mas para a gente se harmonizar com o outro, é preciso da gente estar em harmonia com o que a gente é hoje. Isso fala de aceitação, isso fala de autoconhecimento, isso fala de auto-perdão. É um dos temas mais complicados para nós todos, a questão do perdão, não é? Mas, lembra lá quando, acho que em Mateus capítulo 5, versículo 25, quando tem a fala assim, reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao oficial, e ele não te encerre na prisão, e por aí. Uma proposta interessante é a gente pensar em adversário, não no outro, para não criar essas rixas aqui. A gente fica procurando confusão com os outros, quando na verdade nós temos algumas questões, ou muitas, para resolver com a gente mesmo. Lá no livro Obras Póstumas, que foi escrito, né, vocês não sabem, depois que Kardec desencarnou, mas com escritos dele, eles, se não me engano, Camille Flammarion escreveu, né, está lá o livro, Obras Póstumas, o item 58, acho. Está falando, quando vai falar do capítulo da obsessão, fala assim, que os maiores adversários de nós somos nós mesmos. E aí, voltando lá em Mateus 5, 25, quando fala, reconcilia com o teu adversário, reconciliar com a gente mesmo. Aprender
né, buscar o autoconhecimento, esse trabalho de autoconhecimento, para depois a gente conseguir já se perdoar. Para depois a gente começar a tentar engatinhar para perdoar o outro. Por que a importância disso? Vocês já imaginaram, se ninguém se sentisse ofendido, agredido, o mundo seria uma maravilha, né? Aí Jesus não teria sido necessário Jesus reencarnar aqui entre nós. E olha que deu trabalho, viu, gente? Vocês já pararam para imaginar Jesus, o governador espiritual do planeta Terra. Aquele que participou do planejamento, construção, povoamento da Terra. Depois de mandar um monte de mensageiro aqui, chegou num ponto que ele mesmo teve que vir. Ele falou, não, eu já mandei muita gente, eles não estão resolvendo nada, eu vou lá. E veio até aqui, trouxe a mensagem para nós. Falou, gente, aprende a perdoar, perdoa 70 vezes 7 cada ofensa. E, né, falou tanto para a gente. Então eu acho que já está, eu tenho certeza que já está passando a hora da gente refletir mais sobre isso. E não é ficar só na reflexão, né? Cada reflexão é um empurrão, né, para a gente sair do lugar que a gente está, modificar a forma da gente ver o próximo. E a gente só faz isso olhando para dentro da gente mesmo, se analisando. E parando muito para pensar nisso. Cada contenda que cada um que tiver na sua vida, faz uma parada e pensa sobre isso. Se na criação dessa contenda, dessa rixa, desse problema, se a gente não ultrapassou os limites do direito do outro. É muito sutil, né? Falar em limite de direito no relacionamento, assim, cara a cara. Falar em limite é complicado. Mas tem essas receitinhas aí, eu falei algumas aqui, tem muitas outras que Jesus deixou para nós. Após Jesus vieram outros e falaram, né? Vem a doutrina espírita toda ditada pelos espíritos e, né, nesses 5 livros da codificação, só neles, a gente já encontra resposta para essas coisas. E mais alguns outros, vários outros livros também, para a gente parar e pensar sobre isso. É essa reflexão da noite sobre isso, sobre rixas, sobre problemas, não é? Para a gente tentar assim, amenizar o máximo possível desses problemas e ir resolvendo aos poucos, sem depender do outro. Porque se a gente for ficar dependendo do outro, a coisa não vai andar. E a gente pode dar o pontapé inicial, lembrando que perdoar é opção. Perdoar é opção da gente, né? Eu já falei isso muitas vezes, eu falo, eu não consigo perdoar. Não, eu não quis ainda perdoar. Até mesmo porque perdoar é uma questão de inteligência e racionalidade. Quem sofre com a falta de perdão sou eu. O agressor, entre aspas, né, que eu vejo como agressor, ofensor, ele não está nem aí para a gente. E eu estou aí para mim. Então, eu preciso saber que perdoar vai fazer bem para mim, né? Vai diminuir muitas coisas da minha bagagem de energias negativas que eu carrego por opção. Eu vou conseguir fazer isso. E aí eu vou me sentir melhor. Quando eu ouvir falar no nome daquela pessoa, eu não vou sentir mal mais. Eu não vou sentir ódio, eu não vou sentir tristeza. Aí eu vou cuidar da minha vida, eu vou seguir o meu caminho, eu vou cuidar da minha evolução. Se o outro não quiser caminhar, é opção dele até o momento que a lei do progresso alcançar ele também, porque todo mundo vai progredir. Isso aí não é, eu não quero, nós não podemos fazer isso porque é lei. Então a gente cuida da gente, se cuida, começa a tentar exercitar o perdão, porque não é da noite para o dia também, né? Mas sabendo que a falta de perdão me adoece. A falta de perdão me leva para dezenas de enfermidades aí, por aí afora, né? Eu não sou médico, não posso tipificar,
mas que causam muito mal. Médico não, mas trabalhador aí da seara, né? A gente vê o quanto que as pessoas sofrem, adoecem e continuam doentes por causa da falta de perdão, não querer perdoar. Só um lembrete, porque já está na minha hora, né? A Sueli Caldas, no livro Obsessão, acho que é Obsessão. Conta só um caso, é bem rapidinho, tá, gente? Uma trabalhadora da Casa Espírita começou a trabalhar porque tinha um problema nas pernas lá, que ela sentia dores, assim, terríveis nas pernas. E aí foi trabalhar na Casa Espírita, foi, né, lidar com o outro, ajudando os outros, e numa das reuniões mediúnicas, o espírito que estava... Houve uma comunicação, né, mediúnica, e o espírito falou, ó, ela está assim, a dor dela quem causa sou eu e a consciência dela. Porque no passado eu fui escravo, eu morri amarrado, fiquei lá para os bichos me devorarem, meu corpo, porque ela me deixou amarrado pelas pernas. Eu só quero que ela me peça, ela se arrependa e me peça perdão pelo que ela me fez. Só isso. E essa pessoa falou, eu não vou pedir perdão para um escravo negro. Isso é uma pessoa dentro da Casa Espírita, gente. E o que acontece? Ela morreu, né, depois de vários anos, com os trabalhadores da Casa Espírita indo na casa dela sempre para aplicar passe, fazer tratamento com ela. Ela morreu com aquele problema na perna, com a dor, porque ela não aceitou perdoar. Ela foi muito sincera, ela podia ter falado da boca para fora, ela não falou. Ela só falou, eu não perdoo, eu não vou pedir perdão para ele, não. Morreu daquela forma. Então, a importância disso, viu, gente? Vamos parar e pensar nisso também. Tá bom? Obrigado pela paciência de vocês, a caridade de eu me ouvir. Se tiver alguma sugestão, reclamação, a direção da casa vai receber aí, viu? E eu agradeço também. Boa noite, que Deus abençoe.